Ótimo, agora sim, que você já fez. Todo mundo já compartilhou? Belezinha? Compartilhado aí? Muito bom. Agora vamos abrir as nossas Bíblias lá em Provérbios, capítulo 1, verso 7. Provérbios 1, 7. Diz assim a palavra do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, Pai, por tudo que já aconteceu aqui nesta noite. E quero te pedir, Pai, para que o Senhor fale conosco através da sua palavra. A sua palavra que é doce, a sua palavra que é confrontadora, e que ela venha hoje, Pai, realmente fazer uma transformação nas nossas vidas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que ela venha tocar no fundo da nossa alma e venha depositar o seu saber, um saber que ele é muito diferente do saber do mundo, mas é um saber que traz a vida. Fale conosco, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Ótimo, irmãos. Nós vamos continuar com a nossa série, que é a série Fé em Diálogo. Questionar, aprender, orar e agir. E como os irmãos sabem, nós estamos falando um pouquinho sobre inteligência artificial. Esta mensagem que eu estou trazendo nesta noite, ela em si não é uma mensagem inédita para todas as pessoas da igreja, porque eu já trouxe ela aqui em uma outra oportunidade. Para um grupo menor aqui da igreja, mas eu acho que ela tem tudo a ver com esse tema que nós estamos tratando, e eu estou trazendo agora uma versão revista e ampliada. Então, ela é igual, mas revista. E ela é importante. E agora eu quero trazer para toda a igreja, porque naquela outra oportunidade, ela foi trazida para os jovens e para alguns membros que estavam aqui naquele dia. E hoje estou estendendo para todas as pessoas que estão aqui, e também para o nosso público, né, que nos acompanha aí pelas redes sociais. E é importante, irmãos, nós trabalharmos a questão aí da inteligência artificial, fazendo uma pequena uma recapitulação do que nós estamos trabalhando. Haja vista que a semana passada nós tivemos o aniversário da igreja e os assuntos foram totalmente diversos. Nós estamos aqui trabalhando, né, já estamos na 4ª mensagem, inclusive, sobre inteligência artificial. Essa série de mensagens, ela nasceu, né, de uma necessidade da própria igreja, de saber a respeito de um tema que é o tema do momento, que é inteligência artificial. Se você for em qualquer lugar, só se fala nisso. Se você vai chegar na sua casa hoje, vai ligar no Fantástico, vai ter uma reportagem sobre inteligência artificial. Na escola, vai falar sobre isso. Cursos vão ser oferecidos sobre isso. Então, é fundamental que a igreja também se posicione a respeito disso. E nesta série de mensagens, nós já estamos trabalhando aí já faz algum tempo, e falamos, né, que as ferramentas de inteligência artificial são ferramentas muito poderosas, e elas estão, de uma certa maneira, revolucionando a nossa sociedade. E elas têm muitos bons usos, né, e estão revolucionando várias áreas. Se a gente vai olhar lá na medicina, na área de conhecimento, assim, geral, né? Parte de reconhecimento de imagens, tem tantos usos, né? Na física, tem tanta coisa legal que está sendo feito com inteligência artificial que os irmãos nem imaginam. Por outro lado, existem alguns medos que acabam surgindo, né, pelo uso dessa ferramenta.
E nós tratamos desses medos em algumas mensagens, que vocês podem até buscar lá no nosso YouTube. Né? Nós falamos dos medos, por exemplo, de ter uma grande IA que pode, tipo, uma Skynet que vem acabar o mundo. Mas a gente já falou que isso aí está mais relacionado aos medos humanos do que ao estado da tecnologia. Né? Que a tecnologia não vai conseguir acabar com o mundo, ou dominar o mundo com a tecnologia que nós temos sobre isso. Por outro lado, existe sim um risco dessa tecnologia se tornar um ídolo na sua vida, e também existem outros riscos relacionados a essa tecnologia, porque criminosos já têm utilizado essa tecnologia para aplicar golpes. E nós tratamos disso extensamente aí nas outras mensagens. E eu quero falar para você, se você não viu as outras mensagens, sugiro muito que você vá lá. Né? Os meninos separaram direitinho lá, você pode acompanhar as outras mensagens. As 3 outras mensagens a respeito desse tema. E nós estamos na 4ª mensagem, e nós vamos falar um pouquinho sobre a inteligência artificial e a sabedoria de Deus, que é o tema de hoje. E o tema mais especificamente é mais sábio do que os GPTs. Mais sábios do que os GPTs. Irmãos, alguns meses atrás, eu fiz, lá no meu trabalho, eles estão implementando também algumas ferramentas de inteligência artificial, então eles estão incentivando muito os funcionários a aprenderem, a utilizar essas ferramentas. E eu fiz alguns cursos para aprender a utilizar as ferramentas. O nome do curso, inclusive, é Engenharia de Prompt. É como você pedir as coisas para o ChatGPT ou para o Gemini, para que ele te dê a melhor resposta possível. Então, aí a ideia é você fazer algumas coisas. Você pede direito e ele te dá a resposta direito. Porque se você está utilizando essas ferramentas, você sabe que quando você pede um negócio mais ou menos, ele te responde mais ou menos. A Ivete aprendeu isso na semana passada. Ela falou assim, eu quero fazer um almoço para X pessoas. Aí sobrou um montão de comida. Né? Percebeu isso, né? Às vezes a gente pede as coisas, ele erra um pouquinho. Né? E aí, como que a gente vai fazendo isso direito? Né? Utilizando... como que a gente escreve da melhor maneira para que o ChatGPT e essas outras ferramentas te deem as respostas da melhor maneira possível. Tem toda uma forma. E o legal é que quando você faz isso de uma maneira certa, é impressionante o que ela faz. Você faz coisas muito rápido, aí na hora que você solta, assim, faz umas coisas muito legais, e com uma qualidade impressionante. Eu fiquei realmente assim muito... A palavra acho que é impressionado, porque os resultados foram muito legais do que eu tenho feito com a IA. E vocês têm visto, né? Por exemplo, essas imagens aqui que eu trago, são tudo feito por IA. A apresentação tem muito de IA. Eu tenho utilizado bastante para... Depois que eu faço... Eu escrevo, é que vocês não sabem, mas as minhas pregações eu escrevo elas inteiras, né? Então eu redijo. Às vezes até as piadas que eu vou contar, eu escrevo. Às vezes falam assim, pastor, está assim engraçadinho, é que às vezes eu já pensei na piada em casa. Eu tenho utilizado muito a IA para fazer uma revisão. Aí ela ajuda a fazer revisão, às vezes traz alguns pontos que eu não vi. Tenho ganhado tempo para algumas coisas. Eu utilizo, por exemplo, para fazer o roteiro do PGM, do PGM, coisa que antigamente eu levava umas 2 horas para fazer, 1h30, hoje eu levo 15 minutos. Coloco lá minha mensagem, o roteiro hoje sai praticamente pronto, eu só preciso revisar, está bonitinho, já mando para os irmãos. Tenho ganhado tempo em algumas coisas, tenho feito coisas que eu nunca fazia antes, como as apresentações. Alguns anos atrás, os irmãos sabem que eu não fazia apresentação, hoje eu faço. Então, eu tenho utilizado bastante,
por conta dessa parte. Então, é muito legal utilizar, né, a inteligência artificial, porque ela tem muito conhecimento, muita coisa, e quando você pega as informações treinadas com a base de conhecimento correto, a resposta da inteligência artificial, ela sai boa. Então, se eu pego, procura no lugar correto a informação, ela te traz uma resposta boa. Isso é fato. E aí, a dúvida é, para a gente, haja vista que as inteligências artificiais hoje, elas foram treinadas com tudo que há na internet. E é exatamente isso, irmãos. Imagina que tudo que existe na internet aberta, tudo, em qualquer língua, foi utilizado para treinar as inteligências artificiais que existem hoje. Será que é possível ser mais sábio do que um ChatGPT? Será que é possível ser mais sábio do que um Gemini da Google? Será que é possível ser mais sábio do que um Grok lá, né, do X? Sendo eles carregados de tanta e tanta informação? Pergunta difícil, né? Mas para respondermos desta pergunta, né? Para respondermos esta pergunta, nós primeiro temos que entender uma coisa. O que é conhecimento? O que é este conhecimento? E é a partir daí que nós vamos desenvolver o nosso entendimento, porque a gente tem que entender o que é conhecimento, o que é conhecimento do mundo, porque nós sabemos que os GPTs, que seja Gemini, Grok, Llama e outras coisas aí, tem muita informação. Mas será que eles têm realmente sabedoria? Aí, opa, já trouxe um negócio. Parece que conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Então, vamos falar um pouquinho sobre conhecimento na Bíblia. O que é conhecimento na Bíblia? Irmãos, conhecimento na Bíblia, a Bíblia traz um conceito de conhecimento que é diferente do conhecimento acadêmico. O conhecimento acadêmico, ele é baseado informações que você pode adquirir através de livros, informações, pesquisa na internet. Porém, o conhecimento da Bíblia é um conhecimento relacional e prático. Ele é um conhecimento que vem a partir do relacionar-se com Deus. É ver a vida da perspectiva de Deus. E saber navegar na vida a partir desta perspectiva. É deste conhecimento que eu estou falando. Então, nós estamos começando a falar de um conhecimento diferente. E quando nós falamos deste tipo de conhecimento, a Bíblia é muito clara. Que lá em Provérbios 1:7, que ela diz que o que faz você ter conhecimento não é você ler muitos livros. O que faz você ter muito conhecimento não é ler a Bíblia toda, apesar de ser importante. Não é você ler todos os sites da internet, ler todos os feeds de redes sociais. O que faz você ter conhecimento é o seguinte, é o que está lá em Provérbios 1:7. E o que está lá? Diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor
do Senhor é o princípio do saber. Vamos falar juntos? O temor do Senhor é o princípio do saber. Começa com o temor do Senhor. Então, a gente sabe que existe um conhecimento, um saber, e ele começa com o temor. Ele não começa com você buscar um monte de coisa, mas ele começa com o temor. Aí vem a dúvida. Aí eu vou perguntar para a Evelyn, o que é temor? O que é temor? Né? Aí você pensa em temor, você já fala assim, nossa, será que é temer? Né? Que tipo um filme de terror? Um susto? Coisa desse tipo? Mas quando a gente fala de temor, meus amados, ele vai muito além do que a palavra, do que assustar. Eu não sei vocês, né? Mas tem gente que tem muito medo de filme de terror. Vocês têm medo de filme? Quem tem medo de filme de terror aqui? Levanta a mão. Tem uns que... Tem gente que se assiste filme de terror, né, não dorme à noite. Eu confesso que hoje eu não tenho, não. Mas quando eu falar que nem o César, né, quando o Joe era ninho, né? Teve um que me assustou. Hoje realmente eu não tenho medo, não. Que era o Exorcista. Aquela menina virando aquele pescoço, né? Ela começava a virar assim, né? Tava de costas assim, daqui a pouco ela começa assim. Eu tenho uma calopsita que faz igualzinho com ela, né? Então, toda vez que a calopsita faz, ela vira o pescoço, eu lembro do filme, do bendito daquele filme do Exorcista. Né? Que ela virava a cabeça inteirinha, né? Assim, até hoje, né? E olha que eu vi, e esse filme do Exorcista é bem antigo, né? Mas hoje, assim, tem aqueles filmes lá, Evocação do Mal, não sei o que lá, não são filmes que me assustam, né? Que eu acho que a vida é muito mais assustadora, né, do que os filmes de terror, e eu tenho visto isso na prática. Mas eu acho que... Mas o temor que a Bíblia fala não é desse medo de assustar, né? De você estar lá num cinema, quando você vai num filme de terror, inclusive, quando tem alguma coisa que dá um choque, as pessoas gritam, né, inclusive, né? Se você está num filme lá, você dá aquele pá, a pessoa do seu lado grita, aí você não sabe se você está lá ou você está com susto da pessoa que grita do seu lado. É sempre assim. Mas não é isso. A palavra temor não tem esse sentido. É alguma coisa diferente. A palavra temor na Bíblia é uma sensação de algo incrível. É mais ou menos assim, irmãos. Pensa em um atleta quebrando um recorde olímpico. Pensa falando de um atleta olímpico. Lembra do Usain Bolt, quando ele quebrava o recorde lá dos 100 metros? Parecia que ele quebrava toda semana, né? Toda hora estava lá, quebrando o recorde, aí quebrava de novo, quebrava assim. Você fala assim, mas como pode aquele camarada correr tão rápido? Você fala assim, nossa, esse negócio é demais. Ou quando você para... Não sei se você já fez isso, mas às vezes você vai numa praia, aí você olha assim para a imensidão do oceano e fala assim, nossa, que coisa maravilhosa, você fica meio que boquiaberto. Ou, isso aconteceu comigo uma vez, uns 20 anos atrás, eu lembro que eu viajei para o Nordeste, para o norte da Bahia. Eu estava em cima de um caminhão, e a noite estava bem aberta. E eu lembro que as estrelas, elas pareciam que tocavam o chão. Até hoje eu tenho aquela imagem
nunca tinha visto um céu como esse. Aqui em São Paulo não tem céu como esse. Aquele céu, quando eu vi aquele céu, ele me remeteu a um céu que eu só tinha visto no planetário aqui em São Paulo. Que é um céu onde você vê as estrelas tocando o chão. E eu só tinha visto isso eu só vi isso no interior da Bahia. Em lugar nenhum. Por que no interior da Bahia? Porque lá não tinha nada, né? Literalmente estava no meio do nada, lá em cima de um caminhão, né? Num lugar que só escuridão total. Saindo lá, né, de Macururé, indo para Jeremoabo, uma coisa, Jeremoabo que estava, né? Ou era para Canudos? Não, eu estava saindo de Macururé indo para Canudos. Aonde que eu estava, né? Para vocês terem uma ideia. Nesse lugar, eu vi esse céu. Eu lembro desse céu. E nesse céu maravilhoso, que eu só lembro de ter visto aqui em São Paulo, no planetário, e você fala assim, nossa, que céu maravilhoso. Esse é o temor, é a sensação do uau. Que coisa maravilhosa. Algo grandioso. Então, o temor ao Senhor é o uau. Fala para o seu irmão assim, ó. O temor ao Senhor é o uau. Olha para ele e fala assim, o temor ao Senhor é o uau. Esse é o temor. Porque o Senhor é grande, Ele é maravilhoso. Então você tem que ter esse incrível, algo que Ele criou grandioso demais. É reconhecer que Ele fez tudo isso. E você vê isso, né, no Senhor. É a partir dali que você reconhece essa grandiosidade de Deus. E a partir disso você alinha a sua vida a esse Deus que fez tudo isso. É isso que é o temor. O temor não vem de medo, mas sim de uma admiração profunda daquele que fez todas as coisas. E é a partir daí que começa a sabedoria. A sabedoria, ela começa do temor, né? Começa dessa vida com temor, né? E aí você se alinha àquilo que Deus quer, sabendo que Deus fez todas as coisas, que Ele é tão maravilhoso, você quer fazer tudo conforme Ele. E assim, irmãos, quando a gente tem esse temor, a gente começa a ter a sabedoria. E aí a gente tem que ver, quem que está no centro das nossas vidas? Somos nós ou esse Deus maravilhoso? Quando eu tomo as minhas decisões a respeito de decisões de amizade, meu futuro, emprego, eu coloco eu ou esse Deus maravilhoso? Quando eu estou ali orando, né? Até na oração é uma coisa bem interessante. Às vezes a gente ora assim, Senhor, Senhor, que se faça a sua vontade, desde que ela seja igual à minha, mas que se faça a sua vontade. Não é assim, tem hora que a gente faz umas orações assim, né? Pai, eu quero que o Senhor ajuste tal situação, mas tem que ser ajustado do jeito que eu quero. Se não for do seu jeito, do meu jeito não funciona. E eu tenho aprendido uma coisa diferente. A gente faz uma oração que eu aprendi nos últimos dias, e recentemente mesmo, tá? Que às vezes ela talvez não seja muito correta. Que é, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Quem já fez essa oração? Qual a sua vontade para a minha vida? Todo mundo, você já fez essa oração? Mas talvez a oração mais correta seja, Senhor, qual é a sua vontade? Ponto. E a partir de saber a vontade de Deus, eu mudo a minha vida. Quem falou que eu tenho que saber exatamente o que Deus quer para a minha vida? Talvez Ele queira que eu alinhe a minha vida à vontade dEle. O problema é que eu quero que Ele me mostre exatamente o que eu quero. Não! Pode ser que, se Ele te mostrar exatamente o que Ele quer para a sua vida, será mesmo que você quer
o que Deus quer para você? Se você perguntar isso, e Deus fala assim, você vai lá para a Mongólia, você vai? Você fala assim, mas onde que é Mongólia primeiro, né? Já começa por aí. Você vai mesmo? Às vezes você precisa perguntar um pouco diferente. Às vezes a gente faz a pergunta errada. Às vezes a gente pergunta assim, Senhor, qual que é a sua vontade? Entendendo a vontade de Deus, ótimo. Agora eu alinho a minha vida à sua vontade. Né? Qual que é a oração? Na oração do Pai Nosso, como que é? Faça-se a sua vontade. Assim que Jesus ensina. Né? Faça-se a sua vontade. E aí como que eu fico nesse negócio? Você tem que se ajeitar à vontade de Deus. Dica aí. Por que eu vou me ajeitar à vontade de Deus? Porque eu tenho o temor ao Senhor. E por que eu tenho temor ao Senhor? Porque eu vejo no Senhor eu tenho do Senhor aquele uau de Deus. Amém? E o temor ao Senhor, ele é o princípio do saber. Né? É o princípio do conhecimento. O princípio, irmãos, não é aquilo apenas que é o primeiro da fila. Não é somente aquilo que é o primeiro da fila, mas é o alicerce. É aquilo que sustenta tudo. Né? Irmão Lauro ali, construtor, sabe que se você não faz um bom alicerce, né, numa casa, o que acontece com a casa? Ela cai. Né? Você pode até fazer a casa bonitinha, daqui a pouco ela começa a aparecer uns trincos, a laje começa a empenar, o negócio não dá certo. Né? A casa, ela tem que ter um bom alicerce para que ela fique firme, ela permaneça. Olha aqui para a nossa igreja, você vai ver várias colunas enormes aqui, ó. Você vai ver de um lado e do outro, olha o tamanho dessas colunas aqui para suportar o peso desse prédio. Por quê? Porque nós temos que ter porque esse prédio tem que ter grandes alicerces para suportar o peso, para permanecer firmes. E no caso do temor, ele é o princípio, ele é o alicerce para o prédio, para a nossa vida. Sem o temor, todo conhecimento pode virar orgulho vazio, ilusão ou mesmo instrumentação de destruição. Por isso, o chamado do texto é radical. Não existe sabedoria verdadeira fora da verdadeira reverência a Deus. Vou repetir. Não existe sabedoria verdadeira fora da verdadeira reverência a Deus. Fora do verdadeiro temor ao Senhor. Às vezes a pessoa pode até estar falando de Deus. Pode até estar falando de teologia. Pode até estar falando da Bíblia. Mas se não tem temor, não é sabedoria. Porque a sabedoria, ela não vem do conhecimento humano, mas ela vem do temor. E é por isso que às vezes pessoas simples leram pouco, aprenderam a ler na Bíblia, expressam grande conhecimento e sabedoria. A sabedoria, e aí a igreja tem errado bastante, tá? Porque hoje, a gente vai lá nos congressos, pastor doutor XPTO, né? Doutor R2D2, não é assim? Teólogo não sei o que lá. Camarada, eu queria escutar um pouquinho, às vezes, para aprender um pouquinho de oração, um irmão que ora. Mais do que falar um pouquinho de teologia de oração. Um irmão que talvez não saiba nem falar o português bem articulado, mas que ore. Isso é sabedoria. O outro tem conhecimento, mas o outro vai ter sabedoria. E a gente tem falhado isso direto, tá? Porque a igreja, de maneira geral, ela falha nesse sentido. Porque a gente vai na titulação e na informação. Mas
Aonde que está a sabedoria? No temor. No temor. E o temor ao Senhor está em outros valores, em outras coisas. Eu não sei se ainda vou conseguir ver um congresso, né? Aqueles congressões assim, tipo CEPAL, onde a gente vai ver lá um irmão sem conhecimento nenhum, que fale um pouquinho disso. A gente sempre escuta uma conversa de alguém que conhece alguém, que falou de alguma história dessa. Eu queria ver esse irmão falando, né, num congresso disso. Isso seria legal. Não contar a história de terceiros, a gente contar as histórias reais disso. A gente precisa sair um pouquinho disso, dos valores do mundo e passar um pouquinho para esse temor real no dia a dia. Não adianta ter 1000 diplomas, milhões de seguidores ou fama mundial. Se não estar no fundamento, tudo desmorona. O temor ao Senhor é a fundação da sua vida. Irmãos, olha só, prestem atenção nisso. O conhecimento do mundo, prestem atenção vocês que aí que estão fazendo aí um monte de Enem, né? Vocês também aí que estão na internet, né? O conhecimento do mundo pode fazer de você um bom profissional. Né? Você pode entrar numa boa faculdade, ser um bom profissional, mas a sabedoria de Deus te ensina a ter um propósito eterno, inclusive na sua profissão. O conhecimento do mundo te ensina a ganhar dinheiro, mas a sabedoria de Deus te ensina a ter um coração generoso e a não ser escravo do dinheiro. O conhecimento do mundo te dá informações, mas a sabedoria de Deus traz transformação de vidas. Quero te falar uma coisa. O que você constrói sem Deus pode durar durante um tempo. Eu estava olhando, tem um programa bem legal, que passa sábado aí, do Serginho Groisman, né? Eu gosto dele porque, como que é o nome? Altas Horas. Porque eu fico vendo lá o Serginho, e é legal porque tem tanta gente legal, que assim, que fez tanto sucesso há uns 20, 30 anos atrás, e ninguém mais lembra deles. Não é isso? No Serginho, não parece isso? Você vai lá, nossa, aí você olha assim, nossa, quanto tempo eu não via tal pessoa? Nossa, esse cara ainda está vivo. Nossa, esse aqui está velho, hein? Né? Assim, eu quando assisto o Serginho, eu tenho essas impressões. E aí eles cantam aquelas músicas assim, nossa, esse aí cantava essa música, que legal. É aquele negócio, né? Tudo que acontece, bomba. Acontece. Daqui a pouco, o pessoal nem lembra mais. Né? É igual o conhecimento do mundo. Bomba um tempo, depois some. É efêmero, né? Um pouco e some depois. Mas o conhecimento de verdade é aquele que transforma, que te coloca no caminho certo. Até quando ninguém está olhando. E isso é eterno. Isso nunca vai mudar. Começa aqui e vai até a eternidade. Porque não está baseado naquilo que as pessoas veem. Está baseado naquilo que Ele vê. Aquele que importa vê. Mas, irmãos, temos um problema. Tem muita gente que se afasta da sabedoria. Tem um negócio que é complicado, complexo, que é a loucura. Tem pessoas que se afastam da sabedoria, né, que fogem da sabedoria. E uma coisa bem interessante que a Bíblia diz, presta atenção nisso, olha só. Que sacada aqui
do escritor de Provérbios, né? Esse prólogo aqui provavelmente foi escrito pelo próprio Salomão, que o oposto de sábio não é o burro. O oposto de sábio é o louco. Pegou? O oposto de sábio na Bíblia não é o que não tem falta de conhecimento, falta de inteligência. O oposto de sábio é o louco. Por quê? Esse louco, ele bate no peito e fala assim: eu me basto. Eu consigo fazer as coisas por mim mesmo. Não preciso de ninguém. Não preciso do conselho de ninguém. Né? Eu faço as coisas do jeito que eu quero. Ontem eu estava assistindo, inclusive, com o Henry, um filme muito filosófico, que era Homem-Aranha. Como que é? Hã? De Volta para Casa. Mas ele tem um ensino muito interessante, que está bem nessa. Que casa muito com isso aqui, que é o Homem-Aranha de Volta para Casa. Que é o Peter Parker, que ele é um adolescente, né? E aí tem lá o Doutor Destino, acho que é esse o nome do vilão lá. E o Doutor Destino, ele está tentando. O Homem de Ferro deixou para o Peter Parker toda a tecnologia dele para o Peter Parker. A herança do Homem de Ferro foi dada para o Peter Parker. E esse Doutor Destino está querendo pegar... É Doutor Destino? Não sei se é Doutor Destino, tá? Talvez esteja falando errado. Hã? É Mistério, Doutor Mistério, né? Mistério, né? Mistério. Ele está querendo pegar roubar isso do Peter. Só que o Peter tem que entregar para ele o comando de tudo que o Homem de Ferro deu para ele. Tem que entregar, tem que falar assim: eu entrego para você. E ele faz toda uma encenação para conseguir que o Peter entregue para ele. E o Peter é um adolescente. E o que o Peter faz? Ele entrega. Mas o detalhe é que o Peter, em momento nenhum, ele conversa com ninguém, ele não liga para sua tia, ele não conversa com nenhum adulto para pedir um conselho. Por quê? Ali ele tem uns 16 anos, 17 anos, mais ou menos. Nos altos dos seus 16, 17 anos, ele já sabe tudo da vida, né? Então ele pode realmente tomar todas as decisões, porque ele se basta. Ele é autossuficiente. Ele pode realmente tomar as melhores decisões do mundo, não é isso? E foi isso que ele fez ali, né? Ele faz a pior burrada da vida dele ali naquele filme. Ou seja, então ali é um filme extremamente filosófico que bate justamente com isso. O problema é que ali o Peter, ele é um adolescente num filme. O problema é que às vezes nós temos 30, 40, 50 anos, agimos que nem o Peter Parker do filme. Tomamos atitudes impensadas. Não pedimos conselhos, achamos que somos autossuficientes, iguaizinhos a um adolescente. E a Bíblia diz o seguinte, que o contrário de sábio é o... Calma aí, acho que você não escutei. O contrário do sábio, ele é o... Calma, não escutei direito. O contrário de sábio, ele é o... louco! Pare de agir na loucura! Pare de agir na loucura. Querer agir de maneira autossuficiente é querer agir na loucura. Desprezar conselhos ou não querer agir, não procurar conselhos, não dividir é agir na loucura. Isso vale para os adolescentes, vale para os adultos, né? Vale para todo mundo. Né? Não busca as coisas em Deus, não conversa. Loucura. Não busca, e o mais importante, não buscam
não buscam no temor do Senhor. Porque aonde que nós temos a sabedoria? No temor ao Senhor. No temor. E daí acaba indo para todo lado errado. A nossa cultura diz: siga o seu coração, né? Você guia, né? Tem paz no seu coração, vai se dar mal. Tá? Ó, quando alguém falar isso para vocês assim, siga o seu coração e vai mesmo, vai dar. É que nem quando a pessoa está vindo, vem, vai, pá, e bate. É igualzinho. Paz no coração nunca foi guia para ninguém. Irmãos, muitas vezes a gente está lá fazendo as coisas para o Senhor, com uma dúvida danada se a gente está fazendo certo ou errado, mas a gente está fazendo na fé, sem paz. E por que a gente está fazendo? Porque estamos fazendo na fé. Paz não é direção. Paz nunca foi direção. Porque a paz, mas aonde que está a sabedoria? É no temor ao Senhor. Às vezes no conselho. Às vezes a gente só consegue entender depois que passam as coisas. Mas na hora, sem paz. Na incerteza. Questionando a Deus. Senhor, será que está certo ou está errado? Estou indo. E aí a gente vai. Muitas vezes é assim. Mas orando. E a gente vai. Por quê? A gente vai olhando ali as coisas, orando a Deus, pedindo a Deus a direção. Lembrando que a gente acha que Deus fala cada segundo, em todo momento para a gente. Olha para Abraão. Deus falou para Abraão assim, ó, sai da sua terra, da sua parentela. Depois Deus vai falar muitos anos depois com Abraão. Não precisa Deus falar cada segundinho para você, a cada passo que você dá. Né? Às vezes Deus dá uma direção mais geral e você tem que, os detalhes estar com você. É complexo. Então, por isso, nós temos que tomar cuidado contra a arrogância. A sabedoria de Deus, ela está no temor. É saber que nós não somos autossuficientes, mas sair da sabedoria é loucura. Em muitos tempos, nesses tempos que nós estamos, irmãos, às vezes a gente tem que saber dizer não, tá? É importante entender que muitas vezes a gente tem que saber dizer não em muitas situações que estão acontecendo. Em um tempo de redes sociais, muitas pessoas tentam nos levar para fazer várias coisas, mesmo com pessoas que querem que a gente siga vários caminhos. E pessoas tentam nos influenciar de várias maneiras. E a gente tem que conseguir limpar a nossa mente de várias vozes que a gente escuta o tempo todo. Muitas propagandas. Lá em Provérbios 1:10, olha lá o que está escrito lá em Provérbios 1:10. O que diz lá? Provérbios 1:10. Diz assim: meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Por que eu estou trazendo isso? Porque nós estamos buscando o princípio do saber, que é o temor ao Senhor. Só que do outro lado nós vamos ter milhões de vozes falando para você fazer um monte de coisa. E como que nós vamos calar essas vozes? Primeiro a gente tem que saber dizer não. Porque o que a gente vai escutar de conselho para fazer coisa errada é absurdo. Né? Você vai falar com as pessoas, não faz isso, né? Faz aquilo, né?
É muito engraçado. Às vezes você está falando, você está com uma dorzinha assim, né? Não, toma um chazinho disso. Não, estou querendo emagrecer. É fácil, né? Toma esse treco aqui, esse negócio ali, né? Não é assim? Eu tenho uma dietinha aqui sossegadinha, só você fazer isso vai dar certo. Não! Você tem que saber dizer não. Muitas vezes ligadas a pecadores, e a gente tem que saber dizer. Nós devemos saber dizer não. Porque a gente tem que dizer não para as coisas que vêm do mundo, para que a gente possa dizer sim para as coisas que vêm de Deus. Se a gente começa a dizer sim para tudo que vem do mundo, a gente está dizendo não para outra pessoa. Para quem que a gente está dizendo não? Para Deus. Então toma cuidado para quem você tem dito sim. E eu prefiro ainda voltar ao temor ao Senhor, à sabedoria, a Deus. Mas temos que olhar para uma coisa que eu acho que é fundamental. E amarrando agora para nós, porque eu estou falando muito ali do Antigo Testamento, mas eu quero trazer agora isso para a gente, para nós que somos cristãos. Nós estamos em um mundo com muitas verdades. Cada um acha que tem sua verdade. Muitas religiões, até mesmo dentro do cristianismo, muita variação. Mas até a verdade, até o conceito de verdade parece uma coisa líquida e vazia. Mas tem uma coisa que a Bíblia diz que é muito sólida, que é muito concreto, que é o seguinte: Jesus. Jesus na Bíblia é chamado de sabedoria de Deus. Lá em 1 Coríntios 1, 24. Jesus, Ele próprio é a sabedoria de Deus. Então, se você quer buscar a sabedoria de Deus real, você tem que buscar essa sabedoria em Jesus. Porque você poderia me perguntar assim, onde que está a sabedoria? A sabedoria, ela está em Jesus. Em buscar o próprio Jesus, entregar a sua vida a Jesus e buscá-lo. É ali que você vai achar a sua sabedoria. Ele oferece um novo jeito de caminhar. É um convite para viver de verdade, com raízes profundas. Ele é o Salvador. E depois de se tornar o Salvador, ele se torna o Senhor da sua vida, te guiando pela sabedoria. E nesse sentido ele traz transformação. Transformação completa para a sua vida. Isso é importante, irmãos. A gente tem que ter transformação. Sem transformação, não adianta querer ter uma vida reta, sem ter transformação. Não adianta falar assim, eu não roubo, eu não mato, eu não bebo. Isso é pouco. Você tem que ser transformado. Tem que entregar a sua vida para Jesus. Reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Aí sim há transformação. E ali começa a ter o início da sabedoria. Porque tem o temor real ao Senhor. Essa sabedoria que começa no Senhor Jesus, ela também se transforma em uma sabedoria prática, porque ela se manifesta na igreja. A igreja que é o corpo de Cristo, mas ela não somente é o corpo de Cristo, como está lá em 1 Coríntios 12, 27, mas a igreja também é a multiforme sabedoria de Deus, como está em Efésios 3, 10. A sabedoria de Deus, ela também é manifesta na igreja.
Porque aqui na igreja nós também aprendemos o temor do Senhor. Mas como que a gente aprende o temor do Senhor na igreja? Primeiramente, no amor. Nós aprendemos a amar. Só dá para aprender a amar quando existe o outro. Você tem que ter duas pessoas para amar. Lembrando que não dá para amar só você. Senão fica aqui naquela canção antiga, né? Que eu falei, a Evelyn não lembrou, né, da canção, mas aquela canção, o Gabriel lembra dela, né? Que era do tempo do Gabriel. Que assim, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Não é isso? Né? Não dá para ser assim. Você precisa de duas pessoas para ter amor. No mínimo duas. E é na igreja que a gente manifesta isso. Ou em trabalhos onde a igreja está. Quando eu estou falando da igreja, pode ser aqui no templo, pode ser na igreja reunida em outros trabalhos, no PGM, trabalhos sociais desenvolvidos pela igreja. A igreja reunida ali, a gente vai vendo o amor crescendo. E quando a gente vai manifestando o amor, nós vamos conhecendo mais a Deus. E amando a Deus, porque nós temos que aprender a amar o nosso irmão, que conhecemos, para que nós possamos amar a Deus. E assim nós vamos conhecendo mais a Deus, que ali nós temos a sabedoria. Além disso, a igreja vai nos ensinando a respeito do próprio Deus. Na igreja nós vamos aprendendo a orar. Na igreja nós vamos aprendendo a questão da palavra de Deus. Na igreja, vamos aprendendo o valor da comunhão. Eu tenho falado isso aqui e vou repetir. É impossível ser igreja sem estar na igreja, ser cristão sem estar na igreja. Ah, eu sou cristão e desigrejado. Desculpa, você não é cristão. Ah, você crê em Jesus. Tá bom, mas não é cristão. Cristão está na igreja. Está vivendo a igreja, a comunidade. Ah, mas a minha comunidade era muito chata. Procura outra. Vive na comunidade. Problemas das pessoas que não vêm para a igreja. Às vezes. Problemas elas mesmas, né? Aquele complexo da nossa mãe maior Eva. Temos problemas com Deus. E nos afastamos daquilo que é a representação maior de Deus na terra, que é a própria igreja. Primeira coisa. Ou às vezes a própria igreja tem problemas, tá? Eu não vou negar que às vezes a igreja em si, ela pode ter alguns problemas. Tem comunidades que elas são meio tóxicas também, isso acontece. Mas, independente disso, a gente tem que buscar estar na comunidade, crescendo. Não existe nenhuma comunidade que seja perfeita, e graças a Deus por isso. Amém? Porque se existisse alguma comunidade que fosse perfeita, eu não estaria nela. Porque eles não iam me aceitar, né? Já me colocar assim, aqui só entram os perfeitos, então você dá a porta para fora. Ela sempre é formada por pessoas que não são perfeitas. E ali a gente vai procurando crescer a cada dia, melhorando, tropeçando, e vamos ali buscando sermos melhores até a volta do nosso Senhor. Mas nós temos que viver isso. O corpo de Cristo ele é fundamental para isso. E nisso nós vamos manifestando a multiforme sabedoria de Deus, que é a igreja. E aqui na igreja, quando nós nos submetemos uns aos outros, nós aprendemos também a nos submetermos a Deus. Irmão, você quer saber, você quer aprender a se submeter a Deus? Você aprenda a se submeter a um irmão. Sujeitai-vos uns aos outros. Se você consegue fazer isso na igreja, você consegue fazer isso para Deus. Olha só, aqui você vai aprendendo as coisas que você aprende para Deus. Dentro daquele uau de Deus. Se aplica na igreja, na prática. E ainda, isso aqui é na prática. E aí a gente tem um reforço espiritual. Um reforço sobrenatural.
que é o próprio Espírito Santo, que ele nos faz, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito de sabedoria, que nos faz lembrar daquilo que a gente já tem aprendido. O Espírito Santo é o único que conhece a Deus, e ele nos faz lembrar. A gente aprende na igreja, e o Espírito Santo, ele nos faz lembrar. E nos convence, e nos faz lembrar. Então nós temos uma parte prática, e nós temos uma parte que nos lembra. Temos a revelação em Jesus, temos a prática da igreja, e temos o reforço do Espírito Santo, todos os dias. E com isso nós vamos crescendo na sabedoria, dia após dia. Dia após dia. Desta forma, se você quer o verdadeiro conhecimento, irmãos, sim, você pode ter o verdadeiro conhecimento. Você tem que começar com o temor ao Senhor. Você tem que começar pelo temor ao Senhor, que começa por entregar a sua vida a Cristo. E passa por toda a sua vida em permanecer na igreja. E aí vem a pergunta inicial que eu trago agora para o final. Então, dá para ser mais sábio do que o ChatGPT, Gemini, Grok e outras coisas assim? Sim! Sim, é possível, porque a sabedoria não é apenas acumular dados ou responder rápido. Sabedoria verdadeira nasce no relacionamento com Deus. E ela nasce dessa reverência. Ela nasce do temor ao Senhor. Ela nasce de pessoas que entregam sua vida a Jesus Cristo. Ela nasce de pessoas que são nascidas de novo. Isso... fica claro, de pessoas que não têm orgulho, mas elas são pessoas transformadas. Irmãos, a tecnologia pode até te ajudar a trabalhar e criar, mas ela nunca vai te ensinar a amar, perdoar, e escolher o caminho certo quando alguém não está olhando. Ela nunca vai fazer isso por você. Isso só vem de uma vida transformada, que começa com a oração, leitura da palavra, convivência na igreja, na comunidade cristã, e com o reforço diário do Espírito Santo de Deus. Por isso, antes de buscar uma resposta no ChatGPT ou no Gemini para a sua vida espiritual, para a sua dúvida existencial, para aquela crise que vai te levar para algo que está te deixando desesperado. Pergunta para o Senhor: Senhor, qual é a tua vontade? E eu tenho certeza que Ele vai te mostrar os teus caminhos. Esta é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria que se inicia no temor do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Feche seus olhos. Eu queria fazer um apelo. Feche seus olhos. Talvez você seja uma pessoa que não esteja vivendo nesse temor que a gente falou tanto nesta noite. Mas você quer mudar de rumo e quer viver no temor do Senhor. Como aprendemos? O temor ao Senhor começa entregando-se ao Senhor Jesus.
Alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus e começar a viver na sabedoria do Senhor? Alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Alguém? Alguém? Ou alguém que, mesmo já tendo entregue a sua vida, ainda tem vivido na loucura do eu me basto, sou autossuficiente. Mas hoje quer falar assim: Senhor, eu quero te pedir perdão, porque eu não sou autossuficiente, e eu quero voltar aos seus caminhos. Alguém nessa situação, levante a sua mão também, que eu gostaria de orar por você. Alguém nessa situação, nessa noite, que quer falar assim: Senhor, me perdoe, porque eu tenho sido uma pessoa que tenho vivido na loucura. Alguém nessa situação que gostaria de pedir ao Senhor perdão e pedir para que Ele transformasse a sua vida hoje? Alguém? Levante sua mão, ninguém está te olhando, eu também não vou pedir para que você venha à frente, mas só levante a sua mão falando assim: olha, eu quero, sou eu. Como um símbolo, falando assim: Senhor, sou eu e eu quero, eu me arrependo, Pai, por essa minha situação. Alguém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero me colocar diante de Ti, Pai, e pedir perdão, Senhor, porque tenho vivido na loucura da autossuficiência, achando, Pai, que posso resolver as coisas por mim mesmo, buscando, Pai, ser aqui e resolver tudo, Pai, conforme a minha vontade. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão, porque eu sei, Pai, que a sabedoria vem do temor ao Senhor. Quero, Pai, em nome de Jesus, voltar a este temor que está em Jesus. Me perdoe, Pai. Me ajude, Pai, a viver este temor. A entender, Pai, que a sabedoria do Senhor está em Jesus. Que ela é manifestada através da sua igreja e reforçada através do seu Santo Espírito. Que nós possamos, Pai, como igreja, viver isso a cada dia. E que nós possamos ser sábios para a honra e glória do seu nome. Ó Senhor, em nome de Jesus, olha para nós como igreja e ser misericordioso conosco, porque nós precisamos de Ti. Senhor, nós queremos ser sábios, mas não aos olhos do mundo, mas conforme a sua palavra. Nos ajude, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.